pessoal, tudo bom? Aqui é o Leandro Reis, canal Reis Batendo a Real. Já vai se inscrevendo, deixa o seu like, ativa o sino das notificações. Hoje eu vou dar uma explicação básica para o pessoal entender qual é a relação entre o éter e o real formato da Terra, que toda essa questão que foi escondido de nós, inclusive a própria teoria do éter principalmente. Eu que sou biólogo, sou ex-ateu, eu não acreditava nas escrituras, e depois que conheci as escrituras sagradas, a palavra de Yahweh e toda a verdade, e eu falo ainda não somente as escrituras, mas todas as conspirações que foi feita em volta da palavra sagrada do nosso Criador. E nessa ciência falsa que a gente aprende, igual eu aprendi na faculdade de ciências, a gente aprende na história antiga dos cientistas, dos filósofos, sobre os 4 elementos, aquelas teorias que falam sobre a existência do fogo, da água, do ar, da terra, que são os 4 elementos. E o éter, que ele foi descoberto, é uma teoria que pouca gente discorre sobre ele. Por quê? O éter, pessoal, ele compreende os fenômenos magnéticos, as forças eletromagnéticas e também, pessoal, por incrível que pareça, o éter também explica fenômenos espirituais, inclusive. Porque o éter, eu vou explicar já já, o éter ele compreende esse espaço vazio, ele é o 5º elemento e ele compõe a maior parte da natureza. De tudo aquilo que a gente enxerga e principalmente aquilo que a gente não enxerga é composto pelo éter. Inclusive, pessoal, o 5º elemento ele explica aquilo que descreve as escrituras, que é o verdadeiro formato da Terra. Toda essa ciência secular, iluminati que nós aprendemos, é tudo baseado em mentiras, que foi estabelecido, e o seu plano geral foi estabelecido no Concílio de Nicéia, em que, como eu falei já em outros vídeos, citando a manipulação das escrituras, para que as escrituras fossem descredibilizadas e criar a base dessa falsa ciência que a gente aprende na escola, na faculdade, e que é divulgada para as pessoas como uma verdade absoluta. O éter explica os fenômenos magnéticos e incluindo também explica a própria existência da Terra plana, de que o nosso planeta, nós vivemos em um planeta que não existe polos magnéticos, mas sim campo magnético. E que esse campo magnético promove esse movimento das estrelas, dos luminares da Terra, do Sol, da Lua, das estrelas, e uma série de fenômenos que para a ciência comum não há explicação, e o éter, ele tem essa base, ele tem esse entendimento. Por isso, fique com a gente aqui que você vai começar a entender a relação entre o éter e o verdadeiro formato da Terra. E o que acontece? E há um interesse da elite de esconder o éter das pessoas, porque a partir do momento que as pessoas estudassem sobre ele, começariam a entender esses fenômenos, e toda a questão que foi construída em torno da ciência, em torno das escrituras e as conspirações, seriam derrubadas. Quer dizer, pessoas como Albert Einstein teriam suas teorias derrubadas, como a relatividade. Aí, o que eles fazem para esconder o éter? Que teoria que eles criam? E criam filosofias totalmente estapafúrdias, que muita gente acredita, vive na internet falando sobre isso, faz carreira, inclusive, ganha dinheiro, propagando filosofias que são baseadas em mentiras. Como o pessoal conhece, já ouviu falar da teoria da física quântica? As pessoas escutam falar também sobre a matéria escura, a antimatéria, e tudo isso foi criado para esconder a existência do éter. E o éter é pouquíssimo pesquisado e os seus estudos são pouco divulgados. Eu mesmo, na faculdade, eu não me recordo agora de ter estudado sobre o éter, por exemplo. A gente aprende na história das ciências sobre os 4 elementos e o éter, se ele foi citado de uma forma extremamente superficial. E isso é proposital, para que a gente acabe absorvendo conhecimentos que não são conhecimentos verdadeiros. Entende? Aí você tem o éter e o seu maior estudioso, que foi o Nikola Tesla, que foi o maior inventor e um dos maiores verdadeiros cientistas que existiram em toda a história. E foi uma pessoa que foi extremamente perseguida, que eu falo no sentido de suprimir os seus estudos dos livros de ciências, igual eu não aprendi na faculdade. A gente não estuda quase sobre o Nikola Tesla, sobre a história dele, sobre a verdade. E ele, inclusive, desses estudos que ele fez, ele elaborou diversas planilhas
protótipos, inclusive, de aparelhos, armas, em que eram baseados em magnetismo, eletromagnetismo e baseado na física do éter. Mas em si, o que seria o éter? Eu vou explicar, tá? De uma forma bem simplificada para o pessoal entender. O éter, ele está entre as moléculas e o espaço vazio dentro dos próprios átomos. Aqui, pessoal, vocês têm um modelo básico do átomo, só para o pessoal entender o que é o espaço vazio dentro dos elementos químicos. Nesse modelo atômico aqui, ó, no centro, vocês podem observar o núcleo, tá? Com suas partículas positivas, que são os famosos prótons, e as partículas de carga neutra, que são os nêutrons, como o próprio nome explica, que não tem carga, e as partículas negativas, que são os elétrons. O que corresponde o éter também é este espaço vazio aqui entre o núcleo e a eletrosfera, tá bom? E já nessa figura animada, vocês têm um modelo também de como são as moléculas e a agitação das moléculas. Imagina um copo d'água, em que você pudesse observar as moléculas da água com seus átomos, vocês veriam a agitação delas. Inclusive o próprio Nikola Tesla, que eu vou falar dele já já, ele fala que tudo no universo é vibração. Esse mundo que nós vivemos se dá através de frequência e vibração. O próprio conceito, por exemplo, de temperatura, ele se dá pelo nível de agitação molecular. Quer dizer que quanto mais agitado, maior a vibração das moléculas, maior é a temperatura. E quanto menor é essa agitação, é menor também a temperatura. E o próprio espaço, o ambiente onde os átomos, as moléculas estão, ele também tem esses espaços desse movimento que elas possuem. Eu vou tentar marcar aqui, ó, enquanto está em movimento essa imagem, vocês podem ver, seria esses espaços vazios entre essas moléculas. E isso também compreende o éter. Este é o famoso Nikola Tesla, que viveu entre 1856 e 1943, dos maiores estudiosos de fenômenos magnéticos, fenômenos elétricos, sobre o éter, matemática avançada, um verdadeiro cientista que foi extremamente injustiçado, propositalmente injustiçado pela elite mundial, e que os seus estudos foram escondidos dos livros de história e principalmente dos livros de ciência. Ele desenvolveu tecnologias extremamente avançadas para a época e que, se fossem divulgadas para as pessoas, além das revoluções, inclusive filosóficas, da compreensão que as pessoas têm sobre esse mundo, além teria a evolução, e o nosso destino hoje, em termos tecnológicos, seria extremamente avançado, graças ao Nikola Tesla. Só que como a elite trabalha para o sistema do engano e da mentira, eles esconderam os seus estudos. O governo americano, eles roubaram as suas planilhas, eles esconderam os seus protótipos, roubaram suas tecnologias, e essas tecnologias, muitas delas são utilizadas até hoje, com máquinas extremamente revolucionárias e principalmente tecnologias de energia limpa, nas quais o governo teve interesse em esconder isso das pessoas, porque a elite mundial, eles não querem que as pessoas pensem, digamos assim, que as pessoas analisem e principalmente as pessoas se desvencilhem do sistema. E por isso que pessoas como Benjamin Franklin, por exemplo, Thomas Edison, são figuras levantadas pela elite como sendo os inventores da eletricidade, da luz elétrica, por exemplo, e uma série de tecnologias extremamente obsoletas e energias, formas de tecnologia suja que geram poluentes, enquanto o Nikola Tesla, em seus estudos, desenvolveu técnicas de produção de energia absolutamente limpas, sem gerar lixo, como energia nuclear, por exemplo, sem afetar o meio ambiente, como energia das hidrelétricas, que você precisa, por exemplo, inundar dezenas de milhares de hectares de mata só para poder represar um rio para aproveitar a energia cinética da água, sendo que o Nikola Tesla ele fazia estudos nos quais você aproveitava os próprios fenômenos magnéticos para desenvolver energia limpa. E isso foi escondido das pessoas, porque a elite não quer que as pessoas se desvencilhem deles e que fiquem eternamente dependentes dessa elite. Inclusive, um dos estudos do Nikola Tesla, ele falava sobre
um método de propulsão extremamente veloz, em que essa nave era responsável por manipular o campo magnético em torno da nave, fazendo com que ela se deslocasse a velocidades absurdas, mas sem a resistência do ar. E isso o Nikola Tesla descobriu e elaborou essas planilhas, esses projetos, que foram todos roubados pelo governo americano. As pessoas pensam que as naves espaciais são feitas por seres misteriosos, extraterrestres, criaturinhas e tal. Essas criaturas realmente existem, tá? Isso eu posso afirmar para vocês. Mas eles não têm nada a ver, a origem deles, com aquilo que a gente aprende nos livros de ciência, que pressupõe os filmes de Hollywood. A origem desses seres é totalmente diferente daquilo que as pessoas têm em comum, como senso comum. E essas naves aqui, ó, que o Nikola Tesla criou, ele faz justamente essa alteração. Ele faz esse deslocamento do ar. Pode olhar aqui nessa imagem, nessa planilha aqui, de propulsão etérica, em que a nave ela cria um campo magnético, uma corrente magnética, um campo magnético em volta da fuselagem, que permite com que a nave atravesse o ar sem nenhum tipo de resistência. Essas máquinas que o Nikola Tesla desenvolveu criavam esse campo magnético que faz com que a nave simplesmente ela ande para todos os lados, se locomova a velocidades absurdamente altas, sem nenhum tipo de resistência do ar. Justamente desse campo magnético que ele criou, que ele desenvolveu. E isso, pessoal, a galera vê aí, ó, os UFOs, as pessoas veem os tais discos voadores e nem fazem ideia. E a galera que é entusiasta aí igual eu já fui também, dos UFOs, dos objetos voadores não identificados, os OVNIs, pensando ser tecnologia de seres, de homenzinhos verdes e tal, vindo de outro planeta, no espaço infinito. Na verdade, são naves criadas por homens e são pilotadas por seres que são tão humanos quanto a gente. Olha só aí, ó, essa imagem da época do... É que eu não posso falar aqui nesses vídeos por causa da censura, do algoritmo, que ele reconhece o assunto que eu tô falando. Sabe aquele governo lá do cara do bigodinho? Então, da terceira treta, ou melhor, da segunda treta que teve no mundo, lá nos anos 40 e tal. Então, aquela galera do bigodinho, ele pegou também essas tecnologias e desenvolveu armas. E tanto que no projeto High Jump do governo americano, no qual eles foram fazer treinamentos, supostos treinamentos, expedições na Antártida, na borda da Terra, porque a Terra é plana. Aí eles voltaram de lá com o rabo entre as pernas, porque eles foram interceptados por essas naves. E eles não sabiam dizer de onde vinha aquilo, o que era aquelas armas. E ao que tudo indica também, essas armas eram máquinas e armas desenvolvidas pela própria galera lá dos engenheiros, lá do cara do bigodinho. Sabe, daquele que levanta a mão? Então, como eu estava falando. E essa galera aqui se deparou com esses aparelhos, destruindo todo o exército na época. E não sabiam de onde vinha aquilo. E muitas dessas tecnologias foram roubadas, inclusive também utilizadas pelo próprio governo americano. Olha só aí, ó. Tudo documentos reais. Aí, como eu falei nessa imagem, vocês têm aqui, ó, toda a questão magnética dessas espaçonaves. Por isso que a galera também vê aí os discos voadores, as pessoas que têm avistamentos de OVNIs, eles falam que são discos prateados. Por quê? Porque a superfície deles conduz eletricidade, possui campo magnético, para poder se deslocar através do éter, sem resistência do ar, em altíssima velocidade. Aí as pessoas pensam que este mundo que a gente vive é um mundo, uma bola molhada, giratória, perdida no espaço infinito. Sendo que nós vivemos num universo que na verdade não é um universo infinito, nós vivemos num lugar em que existe fim, existem limites. Como está nas escrituras, olha só aqui, ó. Aqui em Gênesis, vocês têm os passos da criação da terra. Aqui, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus, de Yahweh, se movia sobre a face das águas.
Essa é a imagem 1. Olha na ilustração 2, tá? Haja entre as águas um firmamento para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Yahweh o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite e as que ficaram por cima. E assim aconteceu, e Deus, Yahweh, ao firmamento deu o nome de céu. Olha só nessa imagem aqui, vocês podem ver nessa ilustração, para vocês terem uma ideia. Aí agora, na imagem 3, vocês têm aqui: então disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Yahweh outorgou o nome da terra, e outorgou o nome de terra, a parte seca, né? E a massa das águas que havia juntado, ele chamou de mares, quer dizer, ele chamou a parte seca de terra e a parte dos mares que se juntou de mar. Nessa imagem 4, você já tem aqui, então, que Yahweh fez, ele declarou: haja luminares no firmamento dos céus, no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu, olha só, a criação de Yahweh. Vocês veem o sol governando o dia e a lua governando a noite. Nessa imagem aqui, ó, ela é ainda mais clara para vocês entenderem a criação de Yahweh. Olha só, dá um geral aqui na imagem. Você tem no centro a terra, que é onde a gente vive, a porção seca. Em volta é o mar, as montanhas e tal, que as pessoas pensam que a terra é plana, ela é reta, mas não, ela tem é um terreno acidentado, tem vales, desfiladeiros, planícies, montanhas, mas o disco, o círculo da terra, ele é plano, ele é circular, e não uma esfera, e sim um círculo. Aí vocês têm lá embaixo o Sheol, os pilares da terra, os pilares do paraíso, o mar, aqui dentro o éter do campo magnético, como eu falei, que é o sol, a lua, as estrelas, as nuvens e o firmamento, as portas do paraíso, lá em cima, onde está Yahweh. Você olha para o céu, ou seja, você está olhando para o céu. Tenha isso em mente, pessoal. Tenha isso em mente, pessoal. Você está olhando para o céu, você está olhando para um oceano, tá? Por isso que o céu é azul, né? Aquilo que eu, inclusive, aprendi na faculdade de ciências. O céu é azul porque lá em cima é água também. E depois daquelas águas, como está escrito na palavra água, como eu falei, a água acima das águas, lá em cima está o nosso Criador, olhando por nós. E o sistema do engano da elite, eles trabalham para que tudo seja oculto às pessoas. Olha só essa imagem do símbolo da ONU. Vocês têm um mapa sobre o formato da Terra. E as pessoas pensam que é apenas... Qual que é a utilidade de esconder o formato real da Terra? Por que a Terra não é um globo e a Terra é plana? É porque ela descreve exatamente, ela testifica aquilo que está escrito nas Escrituras. E como essa elite é uma elite levantada pelo próprio diabo, eles precisam enganar as pessoas. Porque o diabo é a própria mentira, como está na palavra. E o diabo, ele sabendo que é condenado, ele quer levar o máximo possível de pessoas para o inferno. E aí, ó, a gente tem pequenos spoilers que a elite dá. Você vê as imagens do símbolo da ONU, por exemplo. Olha só, está reconhecendo alguma semelhança? Esse aqui, à esquerda, é o mapa da Terra plana. Aí você tem os continentes distribuídos, aqui o que seria o Polo Norte, toda a parte da Groenlândia e tal, aquele norte, extremo norte da Rússia, todos próximos, o Canadá, os Estados Unidos. E aí você tem o mapa das Nações Unidas. Ele exclui, é um tratado em que toda a humanidade, independente de qualquer briga, eles jamais poderiam acessar a Antártida. Tanto que aqui nesse mapa é o mapa real da Terra, só que excluindo a Antártida. E com os continentes onde as pessoas comuns vivem. E quanto à Antártida, se torna totalmente inacessível para nós. Vê essa imagem, como eu falei, da ONU? Olha só, a Antártida é o único lugar que é protegido pela ONU por um tratado internacional, respeitado por todas as nações, independente dos conflitos entre eles. A Antártida é o único lugar que não está presente na bandeira da ONU. E a Terra plana aí certinho para as pessoas verem e não entenderem principalmente e acharem que é uma figura, uma representação grotesca.
e oculta o seu significado, a sua simbologia para as pessoas. E a galera foi condicionada a achar que a Terra plana é uma bobagem, sendo que ela é tão real quanto esse mundo que a gente vive. Aí, pessoal, vamos pensar um pouco. Por que eles esconderiam o formato real da Terra? Por que eles mentiriam sobre o formato? Porque eles querem esconder formas de energia livre, porque aí as pessoas descobririam o éter, a existência do quinto elemento da natureza, que permite eventos eletromagnéticos, o próprio magnetismo em si, que é o que causa o movimento das estrelas, do Sol, da Lua. Descobrir a Terra plana, esconder Deus, por isso que fala a água acima das águas, o céu acima das águas, que tal? Como está nas Escrituras, no terceiro céu onde Paulo foi, que é onde é a morada do Criador. Terceiro céu e muito mais lá para cima, tá? Que a criação de Yahweh é infinita. Esconder recursos naturais, esconder conhecimento. Por isso que está na palavra que meu povo perece por falta de conhecimento. E as pessoas não sabendo o sentido dessa vida, não sabendo por que fomos criados e por que a gente está aqui, as pessoas se perderiam espiritualmente. Aí a elite vem e acolhe a humanidade com todos os seus prazeres, com todos os seus sortilégios, de manjares, como está escrito na palavra, inclusive, para as pessoas se deleitarem e esquecerem do Pai, o nosso Criador Yahweh. Esconder o firmamento e para esconder a realidade sobre o nosso mundo por dinheiro, poder e controle sobre nós. Ou seja, eles estão escondendo o Criador, escondendo Yahweh, escondendo Deus. Pelas próprias Escrituras, nessa ilustração, o primeiro céu é a atmosfera onde a gente vive. Aí no segundo céu, onde fica o firmamento, as águas, acima do firmamento, onde ficam as estrelas, os luminares da terra. E no terceiro céu é onde é a casa de Yahweh. E você tem aqui o terceiro céu, onde seria a casa do nosso Criador. Aí vocês podem ver que eles sabem o formato da Terra. Eles têm as colunas representando as colunas do firmamento, da criação. Lá em cima, eles têm o Deus dele, que não é o Deus nosso, tá? Para você que crê nas Escrituras e tem o Salvador como seu único e suficiente, que é o nosso Salvador Yahushua, Jesus, como muitas pessoas conhecem ainda. Só que eles têm aqui o Deus dele, o tal do Ga-A-D-U, grande arquiteto, que ele representa Lúcifer, na verdade. Aí é o Deus que olha por eles. E aqui em cima você vê o arco representando o domo. E aqui, ó, uma gravura representando a criação de Yahweh. Essa parte escura aqui é a terra, como está escrito na palavra em Gênesis 1:7 e 1:9, as águas abaixo. Em Gênesis 1:7 também, e águas acima, o firmamento, o domo. Embaixo, logo, você tem o sol, a lua e as estrelas se movendo através do éter, que ele é esse campo magnético que envolve toda a Terra, que permite o movimento dos astros nos céus, durante o dia, durante a noite e tal, e que define o dia, a noite, o ano. E não é nada daquilo com que essa elite criou, das falsas teorias do heliocentrismo, que o Sol é o centro do universo e tal, o centro do nosso sistema solar, a NASA, tudo isso é balela, tá, gente? Porque a elite, governada pelo próprio diabo, o diabo, ele sabe que ele é condenado, e ele quer arrastar ao máximo possível de pessoas com ele para o inferno. E ele sabe que ele é derrotado, mas ele vai tentar de tudo para mexer com a menina dos olhos que somos nós, os seres humanos, os filhos do Criador, os filhos de Yahweh. E eles criam essas mentiras para a gente acreditar, inclusive basear toda a nossa vida. Até eu, por exemplo, que sou biólogo, e fui ateu quase a vida toda, não acreditava no Criador. Inclusive tinha até um certo entusiasta também dessa galera aqui, só que quando eu descobri o poder do Criador na minha vida, e descobri o sentido dessa vida, porque o sentido da vida, pessoal, é algo que eles não querem que você saiba. Por isso eles criam toda essa sociedade, esses moldes do que a gente vive, para que a gente se afaste do verdadeiro Criador, de Yahweh, o nosso Pai, e o seu Filho, que é o nosso Salvador. Jesus, como todo mundo conhece, o nome dele é Yahushua, que também essa é outra questão do que é essa galera que mexeu. E vocês têm aqui, ó, como eu estava falando, o Sol, a Lua, as estrelas se movimentando através do éter, que esse campo magnético, inclusive no fim dos tempos, esse campo magnético ele vai se inverter e vai haver uma série de catástrofes de novo, assim como teve o dilúvio, no terremoto, quando morreu Yahushua, quando morreu o Salvador.
E por isso, pessoal, que nós devemos estar inteirados das Escrituras, buscando cada vez mais ao Criador, porque nós estamos no fim dos tempos, e como está na palavra, que nada é oculto que não venha a ser revelado, e a verdade está aparecendo cada vez mais. Estamos no 4º selo do Apocalipse, muito mais coisas estão para acontecer, e é urgente a nossa busca ao Criador. Nós, agora nesse fim dos tempos, ou a pessoa é do diabo, ou é verdadeiramente do Criador, do nosso Pai Yahweh. E ter o nosso Salvador Yahushua como nosso Salvador único e suficiente. As pessoas precisam entender que esse mundo que a gente vive é uma mentira e que tudo foi construído nessa sociedade, nesse caminho que a sociedade está trilhando, é aquilo que leva ao fim e que no fim dos tempos nós seremos separados. O joio vai ser separado do trigo. Aí você escolhe, você quer queimar no fogo com o joio ou estar com o trigo, gerando bons frutos, estando com o nosso Pai Yahweh e perseverando principalmente até o fim, porque coisas terríveis estão para acontecer. E você entender questões como essa que a gente está falando nesse vídeo aqui agora, te ajuda a compreender toda a mentira que nos foi imposta desde a barriga da nossa mãe, desde sempre, que a gente aprende na televisão, nos livros, escolas, e que na verdade é um sistema engendrado pelo próprio diabo, é o sistema do engano. Por isso estude, se liberte, esteja com Yahushua, garanta a sua salvação, esteja com o Pai, por amor ao Pai. Entende? Por isso vamos ficando por aqui já. Canal Reis Batendo a Real. Já se inscreva e deixa o seu like e compartilhe os vídeos, tá bom? E ativa o sino das notificações e compartilhe com seus amigos, com sua família. Estamos no fim. Fiquem na paz de Yahushua e um bom dia para todos nós, tá bom?